E nós saudamos aí vocês com a graça, com a paz do Senhor. Bom dia a todos e todas, aqueles que estão conosco nesta manhã. Temos certeza que tem sido um tempo de bênção para as nossas vidas, um tempo de consagração, um tempo de busca diante da presença do nosso Deus, um tempo de maior afinidade aí com o Espírito Santo do Senhor. A gente tem se colocado prontos, né, a saber e a discernir a voz de Deus, né? Tem sido um tempo maravilhoso para nós e nós estamos caminhando nessa última semana para aqueles que puderam aí estar todos os dias, né, no propósito, aqueles que talvez não puderam estar todos os dias, adiar alguns dias, vão continuar no jejum, mas nós louvamos a Deus por esse tempo, né, que o Senhor nos permite, né, estarmos buscando, né, a sua presença. Nós vamos orar, né, pela vida do pastor Chiton, que vai estar compartilhando a palavra do Senhor nessa devocional nesta manhã, que continuemos aí firmes nesse propósito, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esta manhã, por mais esse dia, ó Deus, no propósito do jejum de Daniel. Queremos, ó Deus, clamar sobre as nossas vidas a tua bênção, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando aos nossos corações, continue, ó Deus, trabalhando em nós, continue, ó Deus, nos moldando segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Abençoe a vida do pastor Chiton, que vai estar ministrando o nosso coração nesta manhã, que o Senhor o use, ó Deus, que ele seja esse instrumento nas tuas mãos para a edificação de cada um de nós, ó Pai. Aquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração. E também, ó Deus, possamos estar atentos para receber da tua parte, Pai. Nós oramos assim e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Obrigado. Respondendo aqui alguns irmãos, bom dia, né, a todos. Bom dia a todas que estão conosco. Eu não sei você, mas eu tenho alguns textos, algumas passagens bíblicas que parece que mexem muito, mas demasiadamente com a gente quando a gente lê e sempre se renova. Eu tenho esses textos no meu coração. Fiquei muito feliz quando a Luana me mandou esse texto, porque é um texto que eu acho que a gente poderia falar dele assim o ano todo e sempre teria uma lição para todos os dias. E eu gosto muito dessa passagem bíblica. Confesso para vocês que ela é uma das minhas mais inspiradoras em termos de como pessoa, como igreja. Eu acho que em todas as áreas da nossa vida ela se encaixa muito bem. Talvez nem todos possam abrir, mas eu vou fazer aqui uma leitura, que é justamente aquela passagem onde um paralítico é levado até Jesus. Esse texto está lá em Lucas, no capítulo 5. Ele diz assim, a partir do verso 17, para a gente entender um pouco mais, né, toda a riqueza. Certo dia, quando ele ensinava, ele, Jesus, né, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados são perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Mas
mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para sua casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esse texto, ele para mim hoje, ele tem uma riqueza muito grande. Claro que a cura é algo que sempre nos impressiona e sempre vai nos impressionar. Mas por trás, ou junto com a cura, existe imensas lições aqui que vêm no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que vocês também, ao ouvir esse texto, também traz aí à memória uma série de situações do dia a dia e que Deus possa falar conosco. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção e foram aquele grupo de amigos, de pessoas que tinham um olhar muito claro para a realidade. Eu sempre, às vezes eu falo com algumas pessoas que se aproximam de mim, pessoas que a gente consegue conversar um pouco mais com frequência, eu digo que uma das grandes coisas que eu ouvi e aprendi na época com o Bispo Gioval, ele usou uma expressão uma vez, orar de olhos abertos. Esses amigos são interessantes que eles tinham clareza das necessidades das pessoas que estavam ao lado deles. E esses amigos, eles puderam realmente ser movidos por uma profunda compaixão, por um profundo gesto, né, de amor por esta pessoa, ao ponto deles realmente se dispor a isso. E eu creio que isso já é um exemplo assim impressionante de disposição. E essa primeira lição eu queria começar a pensar, já trazer para o nosso dia a dia, né? As atividades, as nossas agendas, elas têm sido cada vez mais complexas. É interessante que parece que quanto mais o tempo passa, a gente é envolvido por inúmeras situações e coisas para fazer, mas o que eu quero pensar com vocês, isso também mexe muito comigo, as coisas que fazemos são relevantes de fato? As coisas que decidimos fazer geram vida para as pessoas? As coisas que decidimos fazer geram vida para as pessoas? Esses amigos, eles realmente, a decisão deles foi uma decisão para tirar uma pessoa de um estado e levar para outro. Muita clareza nisso, muita convicção. Ninguém faz isso simplesmente porque estava sem um objetivo claro. Então, isso, eles foram movidos por fé, não é? Por fé, porque realmente ter uma atitude dessa é necessário crer em quem você vai levar essa pessoa. É claro que hoje nós temos, com o passar dos anos, o mundo se tornou, de certa forma, com N possibilidades. Você hoje, quando uma pessoa tem um problema, tem muitas possibilidades para você ajudar essa pessoa. Então, você fala para ela, olha, procura um médico, procura um especialista, procura um profissional. Não sei se todos aqui têm a mesma fé que a nossa, não vi todos aqui, mas pode ser que pessoas que estejam frequentando a nossa igreja procurem um centro espírita, outros procuram pessoas
Você sabe que hoje está crescendo muito, já desde a época, né, de 30, 40 anos atrás, as possibilidades que as pessoas estão procurando hoje para ter bem-estar, para serem curadas emocionalmente. O mundo hoje ele tá plural, ele tem muitas possibilidades, muitas, mas muitas. E pessoas que afirmam, né, nossa, eu estou me sentindo super bem agora com esta possibilidade que eu procurei. Mas esses homens, eles buscaram uma ajuda definitiva para essa pessoa. Então, uma das coisas que precisou acontecer neles é a decisão. Eles tinham poder de decisão. E quem não decide, quem tem dúvidas, passa a deixar também, muitas vezes, de desfrutar, né, do que Deus tem. Então, esses homens, eles eram pessoas decididas. E quando você decide, existem barreiras que vão acontecer na vida. Quem não decide não vai enfrentar pouca barreira, né? Porque sem decisão, como que a vida acontece? Esses homens decidiram, nós vamos levá-lo a Cristo. Nós vamos levá-lo a Cristo. E eles realmente, o que me encanta nesse texto, não foi a facilidade, mas foram as dificuldades. As dificuldades para esse homem ser curado. Não existe coisas fáceis no reino de Deus. As coisas são difíceis mesmo, são desafios diários. E esses homens, eles encontraram dificuldades. A multidão, a barreira, chegaram ali, não era possível entrar. Esse texto, por isso que esse texto mexe muito comigo, e cada vez que eu leio e releio, eu nunca falei as mesmas coisas do mesmo texto. Você também deve tirar suas próprias lições dele, não as que eu tiro, mas as suas próprias. Para aquele momento que Jesus era aclamado, né, que Jesus ele era realmente uma pessoa que ele tinha muitos seguidores e poucos discípulos. Jesus nessa época tinha muitos seguidores e poucos discípulos. E foi assim até o final da vida dele. E hoje nós temos possibilidades de levar as pessoas, porque nós não temos grandes multidões nas portas das igrejas. Os corredores estão livres, mas as pessoas não estão dispostas, como esses amigos, talvez a buscar o amigo que está precisando de ajuda. Porque nós nos tornamos, ao longo das décadas, dos séculos, igrejas para dentro de si. Para dentro. Esses homens não, eles foram de fora para dentro. Acho que um dos grandes desafios que eu levo para a minha vida é: Tom, você tem sido, como igreja, alguém de fora para dentro? Acho que esse é o grande desafio desse texto para a minha vida hoje. Eles tinham fé, eles eram homens decididos, eles romperam barreiras, e eles criam em Cristo. E aí, para eu poder finalizar, ou então deixar que a gente pense um pouco mais sobre esse texto, é pensar que este paralítico se permitiu poder ser ajudado. Eu acho que nós temos que colocar aqui as duas situações. Precisamos, em alguns momentos da nossa vida, carregar, em alguns momentos da nossa vida, se permitir ser carregado. Não há ninguém que está aqui nessa manhã que possa dizer, eu não preciso de ajuda. Não há ninguém nessa manhã, inclusive eu, que não pode dizer, eu não preciso de ajuda. Para isso, nós precisamos nos permitir ser ajudado por pessoas e por aquele que é o maior de todos, que tem o poder na mão de dizer, os seus pecados estão perdoados, inclusive, para que vocês creiam que eu tenho autoridade, eu vou dizer para vocês, fariseus, homens da lei, que só creem no Antigo Testamento, que esse homem vai levantar e vai andar. Eu espero nessa manhã poder levantar e andar, poder ser ajudado por vocês, em orações, em apoio, e assim espero poder ajudar também alguns que Deus tem colocado nos nossos corações, precisam ser carregados. Deus nos abençoe nesta manhã, no seu trabalho, você que está indo, você que está saindo, você que já chegou, você que vai sair, que os teus olhos estejam abertos
a ser uma igreja de fora para dentro. Deus nos abençoe nessa manhã. Amém, pastor Chiton, obrigado por essa palavra, né, tão profunda, desafiadora para todos nós. Nós vamos orar por alguns propósitos nesta manhã, vamos orar pelos nossos amigos, né, como o texto diz aí, aquele homem tinha amigos, né, e vamos orar por eles, vamos também orar para que nós possamos tomar a decisão de levá-los aos pés de Cristo, né, que a gente seja esse instrumento aí para cura, para restauração, para salvação de todos os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor. Esses são os dois propósitos, né, de oração que nós temos para hoje, né, que nós possamos ser realmente carregadores, né, de paralíticos, né, de pessoas que precisam da graça de Deus. Então, vou pedir ao pastor Chiton que ore por nós, nos abençoando o nosso dia, encerrando assim a nossa devocional de hoje. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta parada, por este momento Amém. que estamos olhando, lendo e refletindo sobre o que precisamos tanto fazer como receber. Deus, queremos neste momento orar pela vida de amigos, de pessoas que caminham ao nosso lado, que precisam, ó Deus, de uma ajuda, uma palavra, um abraço. E se às vezes são assuntos tão complexos que a gente não sabe, a nós mesmos não sabemos o que falar, o que fazer, mas o Senhor sabe o que é necessário. Nos usa, Deus, nesta manhã também, neste dia, que possamos, ó Pai, ser misericordiosos, que possamos ser realmente pessoas, ó Pai, que estejam ao lado e entendam essas necessidades, meu Deus. Possamos ser pessoas que tomem decisões, que não fiquemos indecisos, mas a partir da fé, sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Abençoa o nosso Brasil, Pai. Abençoa toda a nossa nação, para que a igreja do Senhor, possa ser um braço de ajuda para aquilo que estamos precisando realizar. Te agradecemos por tudo, abençoa todos aqui, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, pastor Chiton, por essa palavra tão maravilhosa. Desejo a todos aí um dia abençoado na presença do Senhor, e amanhã, na parte da manhã, às 7 horas, vamos estar de volta. Lembrando que nós estamos aí nessa última semana dentro do nosso jejum, e uma orientação também que foi decidida ontem pela comissão, que nós vamos ter no domingo, às 9 horas, a devocional de encerramento do nosso jejum de Daniel com todos, né? Então não será gravado no domingo. Nós vamos encerrar juntos às 9 horas da manhã, no mesmo horário da reunião de oração. Então, a reunião de oração está cedendo aí para a gente poder fazer o encerramento juntos do jejum de Daniel, tá? Então, grave aí. Que Deus abençoe a todos, né? Fiquem na paz do Senhor.